Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Ribeiro. A gente vai dar sequência no nosso curso de Cálculo 1, né? E, e vamos lá à aula, tá bom? Bom, na última aula nós abordamos a teoria dos conjuntos, né? Então, nas últimas aulas, nas últimas partes, a gente conseguiu abordar todos os tópicos de conjuntos, né? Entre eles a gente abordou qual que é a definição de conjuntos, né? Que é um grupo de elementos, né? A gente abordou quais são os principais conjuntos relevantes, tá bom? Relação entre conjuntos, operações, os conjuntos numéricos, né? Os conjuntos numéricos, números naturais, números inteiros, os números racionais, irracionais, os reais, né? E o número dos números complexos, tá bom? E aí a gente fez esse caminho aqui mostrando, né? Qual o conjunto mais abrangente, qual o conjunto menos abrangente, tá bom? E agora a gente vai entrar na parte, vai fazer uma revisão bem breve sobre as operações matemáticas, né? Quais são as principais operações matemáticas que a gente pode utilizar, tá bom? Então a gente vai entrar nesse tópico. Inicialmente a gente vai falar de soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Essas operações básicas, tá bom? Depois a gente vai entrar em potenciação e radiação. E por último a gente vai falar de logaritmo e exponenciação, tá bom? E depois a gente acaba esse tópico e entra no terceiro tópico das expressões numéricas e expressões algébricas, tá bom? Que é a parte que é a parte final dessa unidade introdutória, que vem antes de funções, tá bom? Que a gente utiliza esses conceitos para estudar as funções, tá bom? Bom, então entrando, a gente vai falar um pouco dessas operações fundamentais da matemática, tá bom? Essas operações fundamentais da matemática. A primeira delas, tá? É a soma, tá bom? Então, a soma de dois elementos, por exemplo, ela vai ser igual a um número x, se o y for zero, ou então a soma dos dois, tá bom? Normal. Caso contrário. E quais são as propriedades da soma? Bom, ela é associativa. Então, o que quer dizer associativa? É no caso que não importa se tiver três operações, qual dessas operações eu fizer primeiro, se as três forem soma, tá bom? Então, por exemplo, no caso, o que a gente está falando é o seguinte, é que as operações, por exemplo, ela é associativa à medida que associativa à medida que estiver a soma de três algarismos mais y mais z, isso vai ser igual a x mais y mais z, tá bom? Essas operações elas são iguais. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que se a gente fazer 2 mais 3 mais 5, isso vai ser igual a 2 mais 3 mais 5. Então, não importa a associação que eu fizer, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Então, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, tá?
Então, aqui vai ser 8 mais 2, né? Isso vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a 10, não é mesmo? E aqui desse lado, se a gente fizer essas operações, associando elas com uma ordem distinta, isso aqui vai ser igual a 5, mais 5, isso aqui vai ser igual a 10, tá bom? Então, está provado essa propriedade associativa da soma, tá bom? Então, a ideia é mais ou menos essa, exatamente essa. Então, não tem muito segredo, tá? E quais são as outras propriedades? Bom, a gente também tem a propriedade da... A gente tem a propriedade comutativa, então não importa a ordem. Se eu x mais 5 é igual a 2 mais 5 vai ser igual a 5 mais 2, tá bom? Essa é a propriedade comutativa da soma, tá bom? E a gente também tem o elemento neutro da soma. Qual que é o elemento neutro? Quando eu falo elemento neutro, eu estou querendo dizer que quando eu somo qualquer número a esse elemento neutro, ele vai me dar esse número, tá bom? Esse número inicial. Então, por exemplo, x mais 0 é igual a 0 mais x, que vai ser igual a x. Então, o zero é o nosso elemento neutro, tá? E também tem a propriedade de cancelamento, tá bom? Qual que é essa propriedade de cancelamento? Quando a gente soma x mais a, se for igual a y mais a, ora, necessariamente x vai ter que ser igual a y, tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer aqui nessa parte? Bom, eu estou querendo dizer nessa parte de cancelamento, tá bom? Essa parte de cancelamento, que x mais a é igual a y mais a. Se implica que x é igual a y, tá bom? Então, por exemplo, se aqui for 2, aqui for 2, tá bom? X, y, tá bom? Se esse a, no caso, for igual a 2, a gente resolvendo essa questão, vamos isolar para x, tá bom? Essa é a nossa expressãozinha. X vai ser igual, passando 2 para o outro lado, eu passo ele diminuindo, né? Vai ser igual a y mais 2, passando esse 2 para cá, menos 2, tá bom? Eu corto os dois, tchom, tchom, tá? Portanto, a gente tem o quê? Que x é igual a y. Essa é a nossa propriedade de cancelamento, tá? Então, se a gente tiver dois números iguais em dois lados de uma expressão, a gente consegue fazer esse cancelamento da soma, tá bom? E aí a gente vai ter o nosso resultado, tá bom? Bom, dando sequência, a nossa próxima operação é a multiplicação, tá bom? A multiplicação. A multiplicação é a mesma coisa. Um número x vezes um número y vai ser zero se um dos dois números for igual a zero, tá bom? Se um dos dois números for igual a zero, tá? E do caso contrário vai ser o resultado dessa multiplicação, tá? E quais que são as propriedades? Ela é associativa também, tá? Semelhante à soma, ela é associativa, tá bom? Então, a mesma coisa lá. Vamos dar uma olhada como que funciona essa propriedade associativa. No caso, por exemplo, associativa na multiplicação, associativa. A gente tem o quê? Que x que multiplica
y que multiplica z, isso vai ser igual a x vezes y vezes z, tá bom? É a mesma coisa que a gente multiplicar x vezes y primeiro e depois multiplicar por z. Vamos ver se funciona na prática. Bom, 1 vezes 2 vezes 3 vai ser igual a 1 vezes 2 e depois vezes 3, tá bom? Então, vamos ver o resultado disso aqui. Bom, o resultado, 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 1 vezes 6, 6, tá? Então, isso vai ser igual a mesma coisa se eu mudar a ordem dessas operações. Então, 1 vezes 2, 1 vezes 2, 2, né? 2 vezes 3, 6. Então, fica provado que não importa a ordem que a gente fizer, tá bom? Que a gente associar as operações, tá bom? Não importa a ordem que a gente associar as operações. Se a gente tiver 2 ou 3 ou mais multiplicações, tá bom? Quando entra outras operações, aí a conversa muda, tá bom? E a gente tem também outras propriedades da multiplicação, tá? A gente tem a comutativa, que é o quê? A ordem dos fatores não altera o produto. Que ditado conhecido, né? É a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então, a gente tem esse caso. A ordem dos fatores não altera o produto. É a propriedade comutativa. E qual que é o elemento neutro da multiplicação? Já no caso da multiplicação, o elemento neutro é 1, tá? Então, qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, tá bom? E a gente também tem a propriedade distributiva da multiplicação, tá? O que é essa propriedade distributiva? É que a gente consegue, frente a um elemento comum na soma de multiplicações, esse elemento comum ele pode ser isolado, tá bom? Ele pode ser isolado. Então, lembre-se bem dessa propriedade distributiva. Vamos dar uma olhada como que ela funciona e provar ela, tá bom? Então, o que essa propriedade distributiva ela fala para a gente, tá? Vamos apagar isso aqui. Essa distributiva ela é muito importante. A gente utiliza ela o tempo inteiro para fatorar expressões algébricas, tá bom? A gente utiliza ela o tempo inteiro, tá? O que ela fala para a gente? Vamos dar uma olhada. Então, a distributiva. O que ela fala para a gente? Ela fala que, se a gente tiver x que multiplica y mais x que multiplica z, tá bom? Isso vai ser igual a x, y mais z, tá bom? E vamos ver se isso se sustenta na prática, tá bom? Então, vamos colocar números aqui para a gente visualizar isso de uma forma melhor, tá? Então, se a gente tiver 2 que multiplica 3 mais 2 que multiplica 4, isso tem que ser igual ao que está aqui, tá bom? Vamos ver como que isso aqui funciona. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Não é verdade? O resultado vai ser 14. Tá bom? Bom, vamos isolar então. Vamos isolar esse x agora. No caso, x ele é equivalente a... O x, no nosso caso aqui, ele é equivalente ao 2, né? Ao 2. É o elemento comum, tá? Ao 2. Então, vamos ver se isso funciona desse lado aqui. Então, é 2 que multiplica o y aqui é 3
E o z é 4, que multiplica 3, né? Mais 4. Então, a gente resolve primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Então, 3 mais 4, 7. Tá bom? Vezes 2. Desço 2, que era o nosso elemento comum. Deu 14. Tá bom? Então, a gente prova que essas duas operações, elas são iguais, tá? Então, a regra distributiva funciona para multiplicação, tá? E ela vem exatamente disso daqui, ó. Olha para a gente visualizar o que funciona isso. Por que ela é distributiva? Porque a gente distribui, né? A gente distribui o elemento comum. Então, a gente faz x vezes y mais, distribuindo para o outro lado, x vezes z. Tá bom? Então, é exatamente isso. Ela é a regra distributiva, que a gente consegue distribuir. Tá bom? Bom, continuando, dando seguimento, a gente também tem a nossa operação fundamental, que é a subtração, tá bom? Então, x menos y vai ser igual a x se y for igual a zero, tá bom? Ou vai ser igual a menos y se x for igual a zero, tá? E quais são as propriedades dela? A ordem que ela passa a importar. A ordem importa. Então, diferente da soma, a gente tinha que x mais y é igual a y mais x. Porém, na subtração, a gente sabe que não. Tá? X menos y vai ser diferente de y menos x. Tá bom? Então, por exemplo, o que a gente tem, na verdade, é o quê? Vamos dar uma olhada lá. Essa regra comutativa, né? Essa regra comutativa para o caso da subtração, para a gente ver que não funciona. Não funciona. Então, a ordem aqui ela passa a importar. Vamos dar uma olhada. Bom, então a comutativa na subtração. A gente vai ver que isso falha, tá? Vamos até colocar um xizinho aqui para ficar bem claro que falha, tá bom? Não existe, tá? Ou no nosso caso, não existe, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A gente está falando que x menos y é diferente de y menos x, tá? A não ser que x tem que ser igual a y, só em casos específicos, não em casos gerais, tá bom? Então vamos dar uma olhada, vamos colocar valores. Se a gente colocar valores, a gente vai ver, por exemplo, que 2 menos 3 vai ser igual a quanto? Menos 1, né? Menos 1. E nesse lado aqui, a gente tem que 3 menos 2 vai ser igual a 1, tá? Então, o que a gente consegue provar? Que é diferente. Então, não é válido essa propriedade comutativa. Então, aqui na subtração, tá? Para a subtração, a ordem importa, tá bom? A ordem importa, beleza? A ordem ela passa a importar, tá? E vamos ver outra propriedade. No caso da subtração, não tem esse elemento neutro, tá? Não tem esse elemento neutro, porque exatamente a ordem importa. Então, por exemplo,
naquele caso lá da soma, x mais 0 é igual a 0 mais x, que é igual a x. Só que no caso da subtração, a gente vai ter que x menos 0 é diferente de 0 menos x, tá? Então não tem esse elemento neutro. Embora x menos 0 seja igual a x. Só que a gente não consegue fazer a volta, tá bom? A nossa outra operação é a divisão, tá bom? É a divisão, tá? É a divisão. Então, a divisão ela é uma fração, tá? Ela é uma fração, tá bom? Porém, no caso da divisão, a gente tem o que está em cima é o nosso numerador, tá bom? O que está embaixo é o denominador, tá? E qual que é tem uma regra que o que está embaixo, nosso denominador, não pode ser zero, tá bom? Não pode ser zero. Então não existe divisão por zero, tá bom? Qualquer outro número real pode estar ali embaixo, tá? Só que ele não pode ser zero. Então, o que a gente está falando é que no caso da divisão, a gente vai ter, no caso da divisão, o que é a divisão? Ela vai ser igual a x sobre y, em que x pertence aos reais e y pertence aos reais, mas y é diferente de zero, tá bom? Então, a gente pode ter divisão por qualquer número real, tá? Menos 5 por 1, por exemplo, menos 3 por 2, mas, vamos deixar bem destacado, não existe, por exemplo, 5 dividido por zero, tá bom? Isso não existe. É uma indeterminação matemática, tá bom? Indeterminação. Tá? Quando a gente encontra essas divisões por zero, a gente vai ver depois, que se tiver no caso de expressões algébricas, né, a gente vai tentar simplificar essas indeterminações para assumir com elas, tá? Caso contrário, não existe, tá bom? Isso aqui não existe, tá? Bom, então quais são as propriedades da multiplicação? Bom, ela também não é comutativa, então x dividido por y é diferente de y dividido por x, tá? Então, o que a gente está falando, vamos apagar aqui. A gente está falando que ela não é comutativa, tá? Então, a divisão não é comutativa porque x dividido por y é diferente de y dividido por x. Vamos ver se funciona. 1 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 1, tá? A gente sabe que 1 dividido por 2 é 0,5, tá? E 2 dividido por 1 é igual a 2, tá bom? Então são diferentes. Ela não é comutativa, tá bom? Não é comutativa, tá? E dando sequência, a outra propriedade é também ela não é associativa, tá? Então, no caso, o parênteses ele deve ser dividido primeiro, tá bom?
Então, o que a gente está querendo dizer é que se a gente tiver 3 operações de divisão, tá? Vamos voltar lá para o nosso caderno aqui. Se a gente tiver 3 operações de divisão, ela não é associativa. Então, se a gente tiver isso aqui, ó, por exemplo, x dividido por y dividido por z, isso é diferente de x dividido por y dividido por z. Nesse caso, a gente tem que resolver os parênteses primeiro, tá bom? Aqui, essa propriedade associativa, ela não vale, tá? Ela não vale, tá bom? Então, a gente tem que dividir os parênteses primeiro, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui 8 dividido por 2 dividido por 2, isso vai ser diferente de 8, que é dividido por 2, que é dividido por 2, tá? Então, nesse caso aqui, olha aqui o que acontece. Primeiro a gente divide 8 por 2. 8 dividido por 2, 4. Sobra essa operação aqui. Gente, eu continuo ela aqui. Dividido por 2. O resultado disso, 4 dividido por 2, é 2, né? Isso é diferente dessa operação com esse formato, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente desce primeiro essa operação aqui, que a gente vai fazer ela depois, porque primeiro a gente tem que fazer o que está dentro do parênteses. 2 dividido por 2 é igual a 1, né? 2 dividido por 2 é igual a 1, tá bom? E o resultado, 8 dividido por 1 é 8, tá bom? Então, a gente vê que é diferente, tá bom? Então, essa propriedade associativa, ela falha para a divisão, tá bom? Então, não é igual, tá? Não é igual. Isso é diferente disso. Isso é diferente disso, tá bom? Dando sequência, a outra propriedade importante que a gente tem que notar para a divisão é que o elemento neutro dela é 1, tá bom? Então, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, tá? Bom, então eu queria passar essas operações fundamentais primeiro. Eu quero que vocês tentam absorver, tentam fazer alguns exercícios, tentem lembrar dessas propriedades, tá? Tentem lembrar dessas propriedades elementares, as propriedades das operações elementares, tá bom? Associativa, comutativa, distributiva, ver o que funciona, o que não funciona, porque isso tem que estar na massa do sangue, tá bom? A gente tem que estar lembrando disso aí o tempo inteiro, tá? E é isso, queria agradecer e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.